Agora, uma pergunta para vocês dois também. Vocês acham que o mercado, ao longo do tempo, amadureceu, ou não em relação à segurança dos seus sites, dos seus servidores web? Vocês acham que isso está acontecendo ou não? Deveria ter mais? Eu acho que sim, mas passos muito lentos. Eu acho que a gente precisa. Eu não vejo as empresas, até os times de segurança, darem a importância que uma identidade precisa dentro do plano, de um plano robusto, né? Quando a gente vai desenvolver um plano de segurança das empresas, eu vejo o mercado conversando muito sobre inteligência artificial. A gente foi passando por etapas, né? Uns anos atrás a gente só conseguia falar de IoT, agora a gente só consegue falar de inteligência artificial. Mas acredito eu que a gente tem um problema de fundação, que é o controle e gestões de identidade. Não existe cibersegurança sem criptografia e sem controle de identidade. Gente, né, vou abrir, ó. Cripto, que é a criptografia e identidade. Não existe. Não gente. existe. Não existe. Então, quando a gente deixa de focar nisso, né? Eu gosto muito, de novo, as analogias com o mundo físico. Se eu tô reformando a minha casa, que tô com a fundação trincada, mas preocupada em colocar cortinas elétricas, né? Quando ela chega, sente a entrada e abre a janela, é delicioso a gente ter uma casa automatizada, mas não quando a minha fundação tá trincada. Então, eu preciso valorizar mais, primeiro, essa base, né? Corta essa raiz dos problemas, como, por exemplo, os certificados de e-mail, mas não fugindo muito da coisa. Mas a gente já sabe que 80% dos ataques, sempre por volta disso, ele chega através de um e-mail, e a gente tem uma porcentagem minúscula de empresa que entregam as identidades através dos seus e-mails. Então, eu acho que esse conceito, ele precisa ficar mais enraizado dentro das empresas para a gente dar esse passo de maturidade que você está mencionando. Mas sim, crescemos. Mas eu acho que o passo ainda precisa ser maior. E aonde? Quem está comprando? Deixa eu só complementar. Quem está também, comprando? Regina. Então, mas depois você me responde também. Quem está comprando o SSL? Na verdade, não é comprando. Quem está cuidando Interessado, é a área cuidando. de segurança. Tipicamente a área de segurança dentro das organizações de tecnologia. Agora, o Luísa falou ainda agora, às vezes, dependendo da organização, você tem certas autonomias para diferentes áreas e pode ser que uma outra área usuária tenha certa autonomia de colocar no ar um site para uma campanha específica, alguma coisa assim. Então, como isso é tratado? Né? E as organizações são diferentes. Às vezes, dentro da mesma organização, você tem pessoas com compreensões diferentes, né? Então eu não acredito que é como se fosse um interruptor de liga e desliga, né? Ligou, ficou todo mundo letrado, né? Digitalmente, entendendo tudo de segurança. Então eu acho que é um esforço que as organizações precisam fazer. Eu acho que a gente, como indústria, vocês exercem um papel importante pra caramba de levar esse tipo de debate, de programa. Eu acho que a gente ajuda a aumentar o conhecimento. A gente tem organizações de diferentes naturezas, de diferentes graus de familiaridade com tecnologia, pessoas da mesma coisa com diferentes graus de proximidade e ambientação. Então acho que é um esforço de muita gente que precisa apontar para a mesma direção. E ao mesmo tempo num mundo com mudança muito intensa, muito forte, né? A Luísa também mencionou a questão de inteligência artificial, que coloca um monte de variáveis adicionais na mesa, mas eu acho que é um esforço que vale a pena, é um esforço que eu acho que a gente faz para tornar as transações digitais mais fortes, mais robustas, mais seguras. Eu acredito muito nisso e a gente aqui é parte importante nessa equação. Com certeza. Bom, eu vou complementar. No outro dia, nessa mesa aqui, nós entrevistamos um profissional de segurança do setor financeiro. E estávamos falando, não me lembro qual era o mote da entrevista, realmente não me lembro, mas no final do cafezinho, eu já não estava mais gravando, eu perguntei assim, quem cuida dos seus SSLs, né? Isso não é comigo não, é o pessoal de informática e tal,
sei lá, ele falou alguma coisa. Eu falei assim, mas isso não faz parte de cyber? Ele pegou e falou assim, não, pelo amor de Deus, tinha que estar. Não é nem só o SSL, é o SSL e os certificados da empresa, os CNPJs e CPF e tudo isso. Eu só sei que no final do cafezinho ele falou para mim e para a Suzana assim, olha, eu tenho tantos requisitos que eu tenho que cumprir no ano. Vocês estão acabando de me dar o 10º. Eu estou saindo daqui. A primeira coisa que eu vou fazer amanhã é saber aonde que está essas chaves. Porque você não pode deixar uma coisa tão sensível, né? Sim. Porque eu falo sempre isso. Não adianta você ter um bunker, um negócio super seguro, se o chaveiro fica debaixo do tapete. Exato. Entendeu? Que qualquer um pode pegar e você não sabe quem é, enfim, distribui as chaves por e-mail, né? Sim. Distribui, enfim. A gente tem muito o que falar ainda. E se a gente abrir o jornal, né, Regina, que você vai ver a grande maioria dos grandes casos que tivemos recentemente, todos eles foram vazamento de credencial. Assim, chega num ponto, né? A grande parte, né? A gente tem ou intencional ou não, né? Mas, mesmo as intencionais, a gente conseguiria evitar com o gerenciamento de acesso baseado em identidade. Então, assim, essas soluções, elas já existem. Clara, né? Ia ficar clara. Ia ficar claro essa entrada, ia ficar com um controle, né? Por exemplo, se eu tenho um certificado que controla o acesso, não adianta ter o seu login e senha. Se eu não tiver na sua máquina, se eu não tiver um controle de acesso bem feito, baseado em identidades, que é o que o certificado traz, eu não consigo fazer essa gestão da minha empresa. Então, por isso que eu chamo isso, ela é o certificado digital, as identidades, né? Vamos ampliar o conceito. As identidades, elas precisam ser a base do seu plano de cibersegurança. Então, olha, fica aqui um convite para vocês dois, para a gente ter uma outra conversa, para a gente falar das vulnerabilidades dos e-mails. Esse é um tema importantíssimo. Porque você falou aí, é uma coisa à parte, dá mais de 2 horas Esse dá tanto a de manga. vulnerabilidade. Bom, então estamos chegando ao nosso final dessa entrevista. Já falei, né? Vocês vão voltar aqui para falar de certificado de e-mail. E agora eu queria te dar a oportunidade para você, Luiz, Eduardo, a gente só chama ele de Viegas, eu esqueço o seu nome. E você, Luísa, que é a nossa sua primeira vez aqui, né? Para você falar um pouco sobre também essas datas, né? Claro. Etapas. Bem, são datas importantes, né? E que quem não se preparar, prepare-se para o caos, ou prepare-se para a mudança, ou prepare-se para o caos. A gente tem 15 de março, né? Foi a primeira mudança de 2026, a gente mudou para 199 dias. Em 15 de março de 27, a gente muda para 100 dias, o prazo máximo de validade. E aí, em março de 28, a gente muda para 47 dias, o prazo máximo da vida de um certificado digital. Então, de novo, eu reforço que essa é uma mudança que ela vem para nos proteger das novas... desse novo ambiente que a gente tem, digital, e também a necessidade de automação. A Global Sign Absolute já tem diversas plataformas e soluções para te ajudar, seja empresa pequena, média ou grande, você está falando de 10 certificados, ou você está falando de 1 milhão de certificados, essas soluções já existem, então não precisa reinventar a roda, e nós estamos aqui para te ajudar nesse caminho, tanto com as soluções quanto com o conhecimento. E do lado da Solute, né? Aliás, também, apenas complementando um ponto da Luísa, antes de eu entrar na proposição de valor da Solute, que assim, a gente precisa, em conjunto, evitar o caos na vida das pessoas, dos gestores, das organizações.
Então, os certificados agora começam a ser emitidos com uma vigência menor, mas certificados emitidos até anteontem ou até sexta-feira ainda têm suas vigências como eram, né? Exatamente, não está mudando a vigência dos certificados emitidos anteriormente. Agora, da mesma maneira que eu citei aqui o exemplo de uma grande corporação que teve um problema quinta-feira passada, porque é muito importante também que esse trabalho seja feito antecipadamente em conjunto para não esperar chegar ao caos efetivamente, senão realmente vai ser um caos. E eu acho que a gente tem capacidade de, em conjunto, Global Sign Solute, levar essa prevenção do caos através de gestão, através de automação. Aqui, tomando também o comentário que a Luísa fez anteriormente de analogia com estacionamento, né? Então, entender exatamente qual a demanda de cada organização, qual é o planejamento, né, considerando eventuais demandas futuras que possam existir, para que isso seja feito de uma maneira muito mais clara, né, efetiva, né, garantindo a gestão, garantindo antecipação para essas mudanças, seja de modelo da entrega, da vigência, seja até mesmo do modelo da gestão dos certificados, e que isso flua de uma maneira muito mais fácil no dia a dia das operações. Então, acho que essa assim, é um mote final que eu gostaria de fechar pela perspectiva da Solute, que a gente está realmente a fim de, primeiro, trabalhar fortemente integrado junto ao Global Sign para levar facilidade, gestão, integração, eficiência, sem colocar em xeque o pilar central desse negócio, que é a segurança.